Olá a todos, eu sou Silvia, sou professora de História aqui da Nova e na aula de hoje vamos falar de História do Brasil e vamos falar de uns períodos mais importantes da nossa história colonial, que é a economia do açúcar, ou então ciclo do açúcar, que a gente aprendeu na escola. É uma economia e uma sociedade que vai se estabelecer nos nossos primeiros anos de colonização e tem profunda importância e profundas marcas na nossa história. Então, vamos lá, economia e sociedade do açúcar. Então, nós vamos falar como é que a economia do açúcar se estabeleceu, aonde ela estava pautada e quem eram essas pessoas que estavam fazendo essa economia acontecer. Começando por a economia do açúcar. Como é que esse açúcar era produzido, aonde era produzido, quem fazia e como fazia. Quando a gente está falando do ciclo do açúcar, estamos falando do século XVI, 1500 e pouco, e século XVII, 1600. O auge vai ser nesse período. Vai ser o primeiro ciclo econômico brasileiro, o grande ciclo econômico brasileiro, porque a cana-de-açúcar era uma especiaria. Ah, mas não era o pau-brasil? O pau-brasil vai ser um ciclo intermediário, vamos dizer assim, algo para tapar buraco em bom português, porque o que era rentável naquele período era o açúcar. O açúcar é uma especiaria que serve como conservante de alimentos, tem muito mais valor do que a madeira e o pigmento que era extraído do pau-brasil, valor comercial, ok? Então, o açúcar vai se estabelecer nesses séculos, os primeiros anos da nossa colonização. E aonde ele vai se estabelecer? No lugar onde começa a ocupação do nosso território, que é justamente o litoral do Nordeste brasileiro e, com exceção, o litoral do Sudeste, que era a capitania de São Vicente. Sobretudo, litoral nordestino, Pernambuco e Bahia. Eram as principais regiões produtoras de cana-de-açúcar. Então, nosso olhar vai para essas regiões onde a cana foi bastante forte. Continuando, estamos falando do litoral do nordestino e do sudeste, em especial o litoral nordestino. A cana-de-açúcar era uma especiaria, ela é um conservante de alimentos, por isso que ela tinha uma circulação muito boa na Europa, mas não plantar cana-de-açúcar não foi uma especificidade aqui do território brasileiro. Ela também foi plantada na costa africana. A cana não é uma planta nativa do Brasil, ela foi trazida para cá. E além de ser plantada na costa africana, ela também foi plantada no sul dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos tinha uma economia bastante parecida com a nossa. Então, perceba, dados os lugares que a cana era plantada, plantar cana-de-açúcar não era um desvario da cabeça das pessoas. Era algo extremamente rentável para o período e não vai ser uma exclusividade dos portugueses que aqui estavam. Então, era uma economia bastante estável. E como é que isso era produzido e plantado no Brasil? Se tratava de uma monocultura. Se é a cana que está prosperando, se é a cana que traz lucro e vantagem, é cana que a gente vai plantar. Então, grandes extensões de terra onde se plantava cana-de-açúcar. Existe um modelo de plantação de cana do período que a gente costuma chamar de plantation, que seria o quê? Justamente uma produção monocultora, ou seja, vamos plantar só cana-de-açúcar, porque é isso que dá dinheiro. Nós vamos plantar em pequenas ou grandes extensões de terra? Grandes extensões de terra. Latifúndio significa isso, grandes extensões de terra. Toda a produção é voltada para o mercado externo e o trabalho que se utiliza é o trabalho escravo, o trabalho escravizado das pessoas. Então, plantation significa isso, monocultura, grandes extensões de terra, mercado externo e a utilização de trabalho escravo. Esse modelo de plantação de cana-de-açúcar a gente vê no Brasil e vê em outros lugares também. A forma como se produzia era essa. O que se deve pensar também é quais etapas da produção se faziam nessa cana-de-açúcar. Então, aqui, pensando no comércio brasileiro, a cana era plantada, moída nos engenhos de açúcar, virava uma espécie de rapadura, vamos dizer assim, transportada novamente para a Europa, ali refinada e depois de refinada comercializava. Então você vê que é um comércio que envolve vários continentes, não envolve apenas o nosso continente. Ela não era plantada e refinada aqui no nosso país, ela passava por outras regiões também. Então, vide que é uma produção bastante complexa.
Por que que a economia da cana, como eu comecei minha aula falando, vai ser algo tão importante, tão marcante na nossa história? Porque a partir da colocação da economia da cana, você tem a efetivação da colônia Brasil. Você tem a efetivação do que a gente chama de pacto colonial. É quando Portugal acha um sentido para essa terra. Chegar aqui, ver um novo território, não significa que você já sabe o destino para que aquele território serve. É a cana que dá o sentido. Então, os portugueses chegam aqui em 1500, de 1500 a mais ou menos 1530, eles ficam se perguntando, tem ouro, tem prata, tem essa árvore aqui, é bacana, mas como é que a gente pode fazer para ganhar mais dinheiro? Aí vem, olha, o solo é bom, a gente pode fazer tal coisa, a gente pode implementar a cana-de-açúcar. Aí o Brasil ganha um sentido na colonização. É a cana que traz isso, é a cana que firma o que a gente chama de pacto colonial, que é uma palavrinha, um termo extremamente importante quando a gente está falando de colônia, e qualquer colônia passa pelo processo de pacto colonial. Vamos a uma pequena definição. Pacto colonial é o monopólio da metrópole, ou seja, de quem nos coloniza, sobre a colônia, uma forma de controle. Se é colônia, toda colônia é colônia por conta desse pacto colonial. Existe uma metrópole que manda e uma colônia que obedece. Então, em outros termos, vamos pensar um pacto, um acordo não muito bem acordado entre iguais, que é firmado entre um lado que domina e um lado que é dominado. Então, vamos pensar como é que isso se espelharia no comércio. Os colonos aqui que estavam no Brasil, pessoas, os nativos ou então os filhos dos europeus que vieram para cá e se firmaram aqui. Essas são as pessoas que habitam o Brasil. O que seria mais lucrativo para Portugal? Nós, colonos que estavam aqui no Brasil, ter contatos comerciais com outras nações, com outros países, com outras regiões, ou comprarmos mercadorias exclusivamente de Portugal? O que é mais lucrativo para Portugal se nós somos uma colônia? Ter relações comerciais somente com Portugal, comprarmos produtos exclusivamente de Portugal. Isso é um dos aspectos do pacto colonial. Nós somos colônia, nós somos posse de alguém. Nós temos que oferecer lucro para esse alguém que nos possui. Essa é a ideia que se tem no período. Então, temos exclusividade comercial. Os costumes que aqui se tinham, as vestimentas, a língua falada, a fé propagada, quais serão? Aquelas que vêm da nossa metrópole. Então, qual é o idioma que a gente fala? Português. Qual é a fé predominante no Brasil até hoje? A fé cristã, que também foi trazida da Europa para cá. Então, esse pacto colonial é um pacto, um acordo entre não iguais, de exclusividade comercial e transmissão de cultura, ou dominação de cultura. É nesse processo que toda a colônia se insere e com o Brasil não vai ser diferente. Quando esse processo começa? Na economia do açúcar. Claro até aqui? Vamos continuar então. Que eu falei sobre o açúcar e sobre esse comércio do açúcar, essa produção do açúcar estar estabelecida em continentes diferentes. Então aqui tem uma coisa que a gente chama de comércio triangular, um desenho bastante simples, mas que ajuda a gente a entender mais ou menos como funcionava. Lembra que eu falei? Plantation. Então, grandes extensões de terra, monocultura, mão de obra escrava e mercado externo. O que a gente percebe aqui pelas setinhas? A mão de obra vem da África, parte da mão de obra vem da África, que vai trabalhar no plantio de cana-de-açúcar. Essa cana vai ser primeiramente processada aqui no Brasil e depois será enviada para a Europa, como a gente percebe numa outra flechinha que a gente vê aqui, será refinado na Europa e os lucros que se tem com a comercialização desse açúcar serão revertidos para o tráfico negreiro, que vai capturar mais pessoas na África e vai trazer para o continente americano, que vai processar o açúcar, que vai voltar para a Europa. Então percebam, a economia do açúcar, ela mobiliza muitos continentes, ela mobiliza muitas pessoas. Então ela é um comércio bastante complexo e durante um bom tempo foi um comércio bastante lucrativo para Portugal. Por isso que ele é implementado como a nossa primeira grande economia. Então, em termos econômicos, era assim que o açúcar funcionava. Mas a gente não entende economia se a gente não pensar
nas pessoas que estão produzindo essa economia, que estão fazendo essa economia e que estão consumindo essa economia, que é o que a gente tem na nossa segunda parte, que é pensar um pouco na sociedade do açúcar. Quem são as pessoas que fizeram esse mundo do açúcar aqui no Brasil? Então vamos lá. A sociedade do açúcar. Onde essas pessoas estão colocadas principalmente? A figura do engenho da cana-de-açúcar, que é o lugar onde se produz o açúcar, inclui os canaviais, as moagens, etc. O que nós temos? As pessoas que trabalham dentro desse engenho, a unidade produtora de açúcar. Nós temos os administradores coloniais, que são os senhores de engenho, os donos dos engenhos, responsáveis, obviamente, pela administração do engenho, pela coleta de impostos, resolução de conflitos entre os colonos e entre os nativos. Nós temos os nativos, nós temos aqueles que são herdeiros dos portugueses que aqui vieram, nós temos portugueses, nós temos as nações africanas. Então, são muitas pessoas que habitam esse Brasil nessa época. Não são só portugueses, não são apenas herdeiros de portugueses, mas nós temos nativos, nós temos pessoas que serão trazidas da África, pessoas diferentes ocupando um mesmo lugar. Esse mundo, que é o mundo da cana-de-açúcar, é um mundo majoritariamente rural, não estamos falando de um mundo urbano, mas também se trata de um mundo extremamente complexo. É um mundo onde uma sociedade começa a se estabelecer e essa sociedade se estabelece sobretudo em cima de conflitos e resolução de conflitos. Quais são os primeiros conflitos que a gente percebe? Como eu falei na parte da economia, a economia do açúcar se dá pautada no trabalho escravo, e óbvio que isso é um grande problema. Como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai lidar com a questão escravocrata, como é que a gente vai lidar com a questão que nós escravizamos pessoas? Haverão aqueles que serão favoráveis, haverão os contrários e haverão os escravizados. Então vamos pensar um pouco nisso, sobre essa questão do trabalho escravo no Brasil e quem é esse escravo que está trabalhando lá na economia do açúcar. Geralmente, quando a gente fala em escravo, a gente pensa apenas nas populações africanas, mas isso não é sinônimo de escravidão. Escravidão são aqueles tolhidos de liberdade, aqueles que não têm liberdade para escolher o próprio destino, aqueles que trabalham forçosamente por não terem liberdade, que a liberdade foi retirada por alguém. Isso é definição de escravo. Claro? No Brasil, nós teremos majoritariamente dois grupos sociais que passaram por esse tipo de violência. Primeiramente, a população nativa, os indígenas, e num segundo momento, a população africana, que vai ser retirada do seu continente e trazida para cá. Então, não associem apenas o trabalho escravo à população africana que foi trazida para cá. Essas duas populações, os nativos e as populações africanas, trabalharam enquanto escravos aqui. Por que a gente faz essa associação de trabalho escravo sempre às nações africanas? Porque em algum momento da nossa história, a mão de obra indígena forçada foi deixando de ser utilizada e a mão de obra africana foi se intensificando. Vamos pensar um pouco como é que esse processo começa a acontecer. Falei que a sociedade do açúcar é uma sociedade composta e construída em cima de conflitos, que é o que a gente percebe. O primeiro desses conflitos a gente chama de questão jesuítica, questão dos jesuítas com os nativos. Vamos lá. O que foi essa questão jesuíta? Você tem os senhores de engenho, as pessoas responsáveis pela administração da economia do açúcar, e os jesuítas. Quem eram os jesuítas? Representantes da Igreja Católica aqui no nosso território, que tinham por função a expansão da fé católica. Lembra, os jesuítas eram aqueles que catequizavam os indígenas, que ensinavam a fé cristã para os nativos que aqui estavam. Obviamente, essa era uma relação bastante conturbada, os nativos tinham seu próprio sistema de crenças, suas próprias religiões, e não necessariamente queriam uma nova religião, então ele é um processo conturbado, ele é um processo violento, mas é um processo que acontecia. Com o passar das décadas, os jesuítas foram estabelecendo fortes contatos com algumas tribos indígenas e foram percebendo que, dentro desse mundo, o trabalho indígena escravo que era utilizado, falei, indígenas e africanos foram escravizados aqui. O trabalho indígena
que era utilizado lá na cana-de-açúcar, etc., não estava funcionando direito para a catequização, ou seja, o índio que era escravizado não queria ouvir a palavra da catequese, não queria passar pela catequese, porque se você está sendo escravizado, para depois ir na escolinha dominical, ouvir a palavra de Deus, não parece uma atividade que combina, né? Como é que você está lá trabalhando forçosamente, levando chicotada, passando piores coisas possíveis e depois ouvir que Deus salva, Deus liberta, palavras de amor? Percebe? Escravização e catequese não casam, não casam. Jesuítas, percebendo isso, vão ser a primeira camada que vão se opor veementemente à escravização dos indígenas. Então, você vai ter um conflito entre os senhores de engenho, que querem aquela mão de obra, que querem que aqueles nativos trabalhem na economia do açúcar, e os jesuítas, que não querem que esses nativos sejam escravizados, porque isso atrapalha o trabalho de catequese. Então, os senhores de engenho estão comprando uma briga não só com esses jesuítas em específico. Ao fim e ao cabo, eles estão comprando uma briga com a Igreja Católica, que não é qualquer instituição naquele período. É uma baita de uma instituição que tem uma força muito grande. Paralelamente, Portugal já tinha contatos na costa africana, outros navegantes já tinham passado por lá, e eles já tinham estabelecido uma relação de comércio com a África. E também Portugal já vinha estabelecendo uma relação de comércio de pessoas ou tráfico de pessoas. O mercado de escravos que se tinha no período, e já se tinha antes do estabelecimento do Brasil, antes da descoberta do Brasil, esse mercado de escravos, ele é dominado por Portugal. Quem faz o translado dessas pessoas, forçosamente, é Portugal. Então, que cenário a gente tem? Aqui no Brasil, tribos indígenas sendo escravizadas, jesuítas não querendo que isso ocorra. Então, você tem senhores de engenho brigando com os jesuítas, que ao fim e ao cabo estão brigando com a Igreja Católica. A Igreja Católica em Portugal faz uma pressão na coroa portuguesa para que os nativos daqui não sejam escravizados. É uma baita de uma briga. Paralelamente, Portugal já tem todo um mercado em ascensão de tráfico de pessoas da costa africana. Ou seja, aos poucos, isso não acontece da noite para o dia, aos poucos, os nativos aqui da terra vão deixando de ser escravizados por pressão da Igreja Católica e, aos poucos, as pessoas, as populações africanas vão sendo traficadas para cá. Então, aí que a gente tem o desequilíbrio dessa balança. Você tem os indígenas, a escravização dos indígenas que vai diminuindo e a escravização dos africanos que vai aumentando. Lembra também que a gente está em 1500, 1600 e o tráfico de pessoas ainda não é um problema moral para essas pessoas e muito pelo contrário, para Portugal é visto enquanto um mercado e um mercado extremamente lucrativo. O tráfico de pessoas é um mercado que dá dinheiro para Portugal. Então, para Portugal, naquele período, não era um problema tão grande abandonar a escravização indígena e iniciar o tráfico de pessoas da África para cá. Então, por motivos econômicos e por motivos de pressão da Igreja Católica do período, você tem, aos poucos, essa substituição. Claro até aqui? Vamos continuar para a gente encerrar. Então, dentro dessa sociedade do açúcar, a gente tem o trabalho indígena e o trabalho africano. Aos poucos, o trabalho indígena vai sendo colocado um pouco de lado, o trabalho africano vai ascendendo. E o que a gente pode resumir e estabelecer das relações dessa sociedade escravocrata? Porque a sociedade brasileira no período colonial é uma sociedade que trabalha com o trabalho escravo. É uma relação de dominação e resistência. Então, o que a gente percebe entre essas camadas de pessoas, tanto os indígenas, tanto quanto as populações africanas que aqui estiveram? O que a gente percebe? Uma relação de dominação, obviamente, essas pessoas estão fazendo as atividades que estão fazendo a contragosto, forçosamente, mesmo a catequese, não era algo desejado pelos nativos que aqui estavam. A gente percebe que essas camadas são dominadas, são subjugadas, mas ao mesmo tempo que a gente percebe também vários focos de resistência. Como, por exemplo, você já deve ter visto quilombos, você deve ter visto pontos de resistência das populações indígenas,
fugas, a gente vai ver muito na sociedade do açúcar sabotagem da produção. Então, aqueles que estão sendo escravizados para fazer essa economia girar, obviamente vão se enfurecer e vão sabotar essa produção. O que marca a sociedade do açúcar é essa relação de dominação e resistência, esses dois contrapontos. Tudo certo até aqui? Então, era isso que tínhamos que falar sobre o mundo do açúcar. Espero que tenham aproveitado, bons estudos e até!